todos vocês que decidiram que agora é a hora de começar o contato de vocês com a língua inglesa, de dar o primeiro passo em rumo à fluência de vocês, certo? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Bruna, eu sou professora de inglês, graduada em letras, dou aula há 5 anos e resolvi gravar esse vídeo com base no resultado dos meus alunos, ok? Então, eu batizei esse nosso mini curso de Baby Steps porque nós vamos dar passinhos de bebê, certo? Eu vou pegar vocês pela mão e vou levar durante todos esses nossos vídeos para construir a base, ok? Outro motivo para eu decidir gravar isso, então, foi que o Brasil, mesmo sendo enorme do jeito que é, só tem 5% de pessoas que falam inglês, tá? E desses 5%, apenas 1% é considerado fluente. Isso é muito baixo, principalmente se a gente considerar que, por enquanto, o inglês ainda é considerado um diferencial, mas os estudos apontam que daqui a alguns anos vai ser um requisito básico, certo? Então, vai ser um requisito básico e pouquíssima gente tem acesso. Por isso, eu resolvi gravar essa série de vídeos, ok? Então, pra gente iniciar, vou já explicando que nesse primeiro vídeo nós não vamos ter contato com as aulas ainda, certo? Os próximos vídeos são as aulas. Esse primeiro aqui vai dar um guia para vocês em 5 passos para melhorar o processo de aprendizagem, ok? Então, são 5 dicas que eu gostaria de dar para vocês antes de inserir vocês no vocabulário, nas regras, enfim, antes de a gente iniciar, literalmente, o contato com o inglês, ok? Então, vamos lá, vamos começar pela primeira. Então, a número 1 seria construa uma base. O que eu quero dizer com isso? Vocês estarão fazendo exatamente o que esse primeiro passo propõe se concluírem esse curso, ok? Então, vocês precisam de base. O que seria essa base? Tudo precisa de base, tá? A língua inglesa não é diferente. Vocês precisam ter uma base firme, tá? Bem consolidada, em que vocês consigam se apoiar durante o restante do curso, certo? Então, essas aulas que vocês vão ter vão construir essa base. Porque depois, quando os diversos outros conteúdos serão apresentados, vocês precisam ter isso bem firme, tá? Porque é como uma construção, se isso não estiver firme, vão ter alguns gaps, algumas falhas no meio, algumas lacunas que vão ficar faltando, tá? E aí vocês vão precisar preencher de alguma forma. Então, vamos garantir que vocês não precisem preencher ao longo dos cursos de vocês, tá? Que vocês tenham ela bem forte, bem fixada e que vocês consigam se apoiar nela durante a aprendizagem de vocês, durante o processo que é aprender inglês, ok? Então, assim que vocês finalizarem o nosso mini curso, vocês já podem dar um check nesse primeiro passo aqui, que é construir uma base sólida, ok? Então, vamos agora para o nosso passo número 2. Comece pelo que é importante. Como assim? Como eu vou saber o que é importante? Bom, galera, é o seguinte. Existem milhares de cursos de inglês por aí, certo? Mas vocês precisam saber o que vocês precisam nesse curso. Ah, eu preciso aprender inglês. Sim, mas você tem um objetivo? É para viajar? É para estudar algum assunto específico? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. O pessoal de comércio internacional precisa falar inglês, mas eles não podem simplesmente se matricular em um curso tradicional e esperar receber o vocabulário de business, certo? A menos que seja um livro sobre business English, eles não vão receber esse vocabulário. Talvez aconteça de aparecerem 1, 2 unidades, 3, que abordem esse tipo de assunto. Mas, em geral, não é o que é focado durante o curso. Então, vocês precisam saber o que é importante, tá? Então, por exemplo, eu vou viajar.
Se vocês vão viajar, vocês precisam de um curso para viajar. Se vocês vão estudar comércio internacional, vocês precisam de um curso que aborde o vocabulário de vocês, tá? E aqui já fica a dica, se você faz comércio internacional e faz um curso de, sei lá, 18 meses, 24, ou não sei, e espera sair com o vocabulário necessário para atuar na tua área, fica já ciente de que isso vai depender de ti, caso o teu curso for tradicional, tá? Tu vai ter que ir em busca desse vocabulário extra. Então, vocês precisam saber o que é importante, não só para ir em busca de um curso específico, mas também para poder tomar uma atitude caso vocês não se matriculem num curso específico. Como assim, Bruna? Bom, é o seguinte, vamos supor que vocês estão fazendo um curso tradicional, esse curso está entregando o que promete, vocês estão evoluindo, estão conseguindo se comunicar, entender e todas as outras habilidades que o inglês exige. Mas falta esse vocabulário. Então, vocês precisam saber que falta e que depende de vocês para ir em busca disso, tá? Então, vocês vão precisar tomar essa iniciativa, ir atrás desse vocabulário, ok? Então, é isso que eu quero dizer com começar pelo que é importante. Todo mundo, sem exceção, precisa da base. E é por isso que esse curso é tão importante. Vocês precisam da base, tá? Então, mesmo quem precisa do vocabulário específico, quem vai viajar, precisa dessa primeira base. Aí depois a gente pode começar a especificar, ok? Mas vocês precisam saber que existe essa possibilidade, que talvez vocês não encontrem na cidade de vocês um curso específico para o que vocês precisam e que vai depender de vocês irem em busca desse conteúdo extra. O que nos leva à nossa próxima dica, que é a dica número 3. E a dica número 3 é: diversifique as fontes. Vocês irão fazer um curso de 1 a 2 horas, o máximo que eu já vi foram 2h30 por semana, tá? E no restante do tempo, o que vocês vão fazer? Algumas escolas dão tema, mas cá entre nós, meia hora fazendo tema que às vezes a gente nem gosta de fazer, não é bacana e não é suficiente, certo? Então, vocês precisam diversificar essas fontes. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos começar com podcasts. Podcasts são uma ótima opção, tá? Por quê? Vocês podem escutar no carro, vocês podem escutar lavando louça, vocês podem escutar tomando banho, tá? Então, existem diversos canais voltados para quem tá aprendendo inglês, tá? Como, por exemplo, acho que é o BBC 6 Minutes English. Não tenho certeza se esse é o nome, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que são 6 minutinhos. 6 minutinhos sobre diversos assuntos, tá? Então, vocês vão abrir a lista, escolher o episódio sobre o assunto que mais interessa a vocês e escutar. Ah, Bruna, mas eu tô no início, não vou entender nada. Não vai mesmo, tá? Já vamos deixar claro aqui, no início vocês não vão entender, mas é preciso ser exposto a isso, tá? O que eu quero dizer? Pensem comigo, vocês foram bebês que cresceram e viraram crianças. Enquanto isso, durante esse processo, vocês foram expostos a muitas pessoas falando português, música em português, televisão em português. Se tiveram acesso a livros, é em português. Então, vocês foram expostos à língua, certo? É isso que precisa acontecer com o inglês, tá? Então, o Spotify, que tem as opções de podcasts, é uma ótima opção para ouvir indo de casa para o trabalho. Enfim, utilizar esse tempo que vocês perderiam, na verdade. Dedicar ele a alguma coisa, tá? Ah, mas eu vou viajar porque, tipo, eu não entendo, então não adianta. Tudo bem. Se exponham ao idioma de início, tá? De início tá tudo bem se vocês me disserem, ó, estou ouvindo, mas não estou entendendo, tá? Além disso, música, que é o mesmo caso,
tá? Vocês, inclusive, já escutam música em inglês e cantam sem saber a letra. Às vezes vocês nem sabem o que tá dizendo a música, né? Mas isso é ótimo. Continuem fazendo, inclusive incentivo. Mas uma dica bacana que eu daria, se vocês têm tempo, vontade, enfim, é abrir a letra da música, tá? E tentar cantar junto com o cantor, tá? É difícil? Sim. Principalmente, por favor, não vão começar por Eminem, certo? Peguem uma música mais calminha, que vocês gostem. E aí, tentem cantar junto. Se, eu não tenho tempo pra sentar e ficar procurando letra, tudo bem. Ouvindo pro trabalho, ou ouvindo pro mercado, enquanto lava a louça, tá? Utiliza o tempo em que... um tempo ocioso, tá? Utiliza o tempo que você simplesmente jogaria fora, ok? Além de músicas, a gente tem também filmes, séries, tá? Então, hoje em dia, com tanto programa de streaming, a Netflix, Amazon, Disney e mais vários outros, a gente tem acesso a isso. De início, talvez vocês queiram colocar a legenda em português. Eu não gosto dessa opção, tá? Vamos já expor aqui, eu não gosto porque muitas vezes vocês vão se ater só à legenda. Vocês vão ficar lendo a legenda e não vão prestar atenção no resto. Então, o objetivo não vai ser totalmente atingido, tá? Mas, Bruna, se eu botar em inglês, com a legenda em inglês ou sem legenda, pra mim, eu não vou entender nada. E aí eu vou ficar no celular. Tudo bem, então coloca a legenda em português, tá? O importante é começar, o importante é decidir, ok, vou sentar na frente da TV pra assistir um filme e vou assistir ele em inglês, tá? Muito bacana é se vocês colocarem um filme que vocês já assistiram milhares de vezes em português, já sabem as falas de cor, ou um filme que vocês adoram, tá? Porque aí vocês vão fazer a relação. Isso é bem bacana e não fica tão chato caso vocês venham a não entender nada, ok? A mesma lógica serve para livros, tá? Livro também é uma fonte bem bacana. Então, se vocês gostam de ler e querem tentar essa experiência em inglês, eu indicaria começar por um livro que vocês já leram. Caso vocês optem por outro, por favor, pesquisem para não começarem por um livro muito difícil, tá? Porque às vezes a gente começa por um livro muito difícil, que o vocabulário tá muito longe da nossa realidade, principalmente para quem tá iniciando, tá? Então, o vocabulário tá muito longe da realidade, o contexto não faz relação, e aí isso gera um sentimento de fracasso na gente, tá? Então, isso pode retardar a aprendizagem de vocês, isso pode travar vocês, porque vocês vão pensar, não sei, tá muito difícil, não é pra mim. Às vezes é só o nível do livro que não tá compatível com o nível de vocês, tá? Então, assim, eu indicaria a leitura de livros para crianças no início, tá? Porque mesmo O Pequeno Príncipe, que é um livro fácil de ler, que seria para um nível iniciante, precisa de base, tá? Então, talvez para quem tá iniciando mesmo, seja mais interessante manter o contato com o inglês através de outras fontes, como música, filmes e outros, certo? Outra coisa bem bacana são games, jogos, tá? Eu tenho diversos alunos, isso principalmente acontece com pré-adolescente e adolescente, que adoram jogar, que chegam já com um vocabulário bacana para as aulas, porque tem a base dos jogos, certo? Então, assim, claro que o jogo não constrói a estrutura, tá? Ele não vai te dar essa base que a gente vai ter nesse curso aqui, mas ele te dá vocabulário. E aí, conforme vão passando as aulas, as crianças, os adolescentes, enfim, eles começam a fazer relação, a ver a conexão. Então, por isso que tá escrito isso lá, mas, prof, tá escrito tal coisa e não é o que eu aprendi. Em que contexto isso se aplica? Tá? Então, isso acontece bastante, é bem bacana, porque a evolução deles é bem mais rápida. Então, se vocês gostam de jogar, já é um passo dado. E, geralmente, adolescentes, jovens adultos, enfim, adoram jogar, tá? Então, essa é a terceira dica, diversifiquem as fontes. Leiam jornais em inglês, sigam contas no Instagram, tá? Que escrevam, postem, enfim, em inglês. Se vocês gostam de TikTok, sigam contas também
que façam vídeos em inglês, tá? Eu indico sempre assistir TED Talks, é um canal no YouTube, tá? E tem vídeos sobre diversos assuntos, então você só tem que escolher o que interessa a vocês, tá? E o que é bacana nos vídeos do TED Talk é que são pessoas de várias partes do mundo palestrando em inglês. Então a gente tem acesso a diversos sotaques, tá? Então é claro que vai ser muito mais fácil a gente escutar uma brasileira falando inglês do que um alemão, por exemplo, certo? Mas é legal a gente ter esse contato com outros sotaques, ou mesmo se vocês querem ouvir só vídeos de americanos ou britânicos falando, vai da escolha de cada um. Mas diversifiquem a fonte, tá? Vão em busca, façam a lista do mercado em inglês, troquem o idioma do celular para inglês, tá? Se dediquem a essa tarefa que vocês se dispuseram a cumprir, ok? Então, essa é a minha terceira dica. Então, vamos para a nossa quarta dica, que é prazer ou identificação. Eu vou começar pela identificação, falando sobre locais físicos, tá? Eu vou contar pra vocês das experiências que eu tive. Quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei em um local em que eu não me identificava, tá? E eu não conectei com os colegas, não conectei com a professora e, por fim, eu não aprendi, né? Esse foi o resultado. Tinha muita gente na sala de aula para começar, mesmo sendo um curso particular, tá? Privado, na verdade. Então, acontece, às vezes quando a gente não sabe como escolher, a gente aceita o que recebe, né? Então, eu não sabia que seria melhor para o meu aprendizado ter menos pessoas na sala de aula, porque eu vinha de escola onde a gente tem 20, 30 pessoas na sala, né? Então, eu comecei esse curso num lugar em que tinha muita gente, onde eu não tinha amigos e não fiz amigos, tá? Fiz conhecidos, colegas de aula, assim. Eu não conseguia chegar na professora, não tinha acesso a ela, justamente porque tinha muita gente, tá? Então eu não conseguia falar com ela sobre qualquer coisa que não fosse aula e evitava falar sobre qualquer coisa, mesmo coisas da aula, porque quando tu não se identifica, tu não conecta e não tá à vontade no lugar, tu não levanta a mão pra tirar dúvida, né? Então, assim, foi a época da minha vida em que eu mais usei o Google Tradutor. Então eu sei como é, assim, o nosso bote salva-vidas quando a gente precisa, tá? Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Escolham um lugar que acolha vocês, tá? Falando de espaço físico. Se vocês forem escolher uma escola, escolham um lugar em que vocês se sintam acolhidos, se sintam em casa, que a temática conecte com vocês de alguma forma, que as pessoas que estão lá, que a turma seja bacana, sabe? Ah, como eu vou saber isso? Bom, muitas escolas oferecem... é uma aula experimental, na verdade, né? Você vai lá e tem uma aula pra ver se você gosta. Às vezes acontece dessa aula não ser com a professora que vocês vão ter, então isso também pode gerar alguma coisa, porque... vai de cada um, mas pra mim sempre foi muito importante me conectar com o professor, né? Claro, ter uma turma bacana, mas sentir que eu tenho uma relação legal com o professor, que eu posso fazer perguntas, que eu consigo sair do assunto, não falar só sobre o assunto da aula, ou que seja o assunto da aula, mas abordar a vida pessoal, porque me sinto à vontade sobre isso, tá? Então, isso me lembra a minha segunda experiência, que foi a experiência, então, que eu acertei, né? Era um lugar bacana, eu me sentia em casa, a professora super conectou, a turma era muito legal, pequena, tá? Os colegas se davam bem, a gente falava sobre assuntos que nem era da aula, claro, em inglês, pra praticar. Mas, assim, era muito bacana porque todo mundo se sentia à vontade, tá?
a gente fazia perguntas, não existia vergonha. É claro que essa relação foi construída, tá? Não caiam no engano de que a gente chega na sala, se sente super à vontade, a menos que você seja uma daquelas pessoas super espontâneas e que não estão nem aí. Mas aqui eu estou falando de pessoas que precisam construir um certo vínculo para se sentirem à vontade, que era meu caso, tá? Então, aconteceu e isso resultou no meu aprendizado. Resultou em eu ver a minha evolução em pouco tempo e querer sempre continuar. Então, assim, o curso terminava e eu queria outro e fui fazendo. Não só porque a gente sempre tem o que aprender, tá? Então, já vou dizendo pra vocês, não caiam nessa de que em 18 meses vocês vão estar fluentes e prontos para nunca mais ter que ir para uma aula de inglês e nunca mais precisar aprender inglês. É mentira, tá? Vocês vão sim precisar continuar aprendendo para sempre. Assim como o português, a gente está sempre aprendendo, em constante evolução, tá? Mas isso é pauta para outro vídeo. Então vocês, além disso, além de eu continuar porque precisava continuar aprendendo, eu gostava de ir até lá. Não era nem tipo de sacrifício ter que ir até a aula, tá? Chegou um momento da minha vida em que eu dizia que esse era o meu recreio mental semanal. Então eu ia pra lá pra conversar, pra fazer terapia, né, gente? Pra colocar o assunto em dia e de brinde eu praticava e aprendia inglês, tá? Então, tenho certeza de que vocês estão escolhendo um ambiente legal. Se certifiquem quando forem escolher, tá? Se certifiquem de que não estão comprando o livro pela capa, tá? A gente precisa muito de uma equipe bacana, profissional e de professores que se importem com os alunos para que isso resulte num bom... para que isso tenha um bom resultado, tá? Então, façam isso. E agora, passando para a parte do prazer. O ser humano é movido por prazer, tá? A gente não fica muito tempo numa coisa que não nos faz bem e não nos dá prazer de alguma forma, ok? E a gente é muito bons em criar desculpas, tá? Então, eu não vou hoje porque eu tenho tal coisa para fazer e tal coisa para fazer muito mais importante do que a minha aula hoje. Aquela coisa eu não posso deixar para amanhã, né? Então, a aula eu posso, a aula eu remarco e assim a gente vai empurrando com a barriga, tá? Quando uma coisa tira a gente da nossa zona de conforto, a gente começa a achar desculpas pra ela. Se a gente não cuidar isso, é claro, existem diversas formas de a gente parar e refletir. Eu assumi esse compromisso, eu preciso cumprir com ele, né? Mas sintam prazer no que vocês estão fazendo. Estando num ambiente legal, com um professor legal, em caso de ser uma aula particular, já é meio caminho andado, tá? Então, sintam prazer com a aula. Discutam assuntos que sejam relevantes para vocês, tá? Então, percebam isso. Quando vocês estão num grupo, fazendo aula em grupo, percebam se tá adequado para você, se a faixa etária tá correta, se os assuntos abordados instigam vocês, se é interessante para vocês ou se vocês, tenho que ir pra aula. Droga, decidi que eu vou ter que estudar, tá? É claro que a gente não vai fazer só o que gosta, tá? Não é isso que eu estou dizendo. A gente não vai fazer só o que a gente gosta, nem no curso de inglês, nem em lugar nenhum da nossa vida. Mas há formas de fazer isso ser bacana. E aprender inglês é uma coisa que pode ser muito divertida, muito bacana, tá? Então não precisa ser um ambiente chato em que vocês se arrastam pra ir até lá, ok? Mas vocês precisam escolher bem. Então, escolham um local legal, com pessoas legais. Façam sugestões, tá? Sugestões, eu como professora posso dizer, são sempre bem-vindas, tá? A gente tá sempre procurando um assunto bacana pra trazer pra aula,
A gente está sempre procurando como diversificar. Então, se vocês demonstram, ó, prof, eu gostaria disso, prof, esse assunto me interessa, prof, de repente vamos trabalhar tal música. Isso é muito legal, enriquece muito a aula e torna a aula muito prazerosa, tá? Então, sugiram, não tenham vergonha disso, tá? Isso ajuda o professor, faz a aula ser mais bacana para vocês, facilita para todo mundo, ok? E por último, então, last but not least, então, por último, mas não menos importante, a nossa quinta dica, tá? Então, a quinta dica é cadência. O que é cadência? Vocês precisam manter o ritmo. Vocês vão contratar um curso de 1 hora, 2 horas, como eu já citei antes, o máximo que eu vi em escolas foram 2h30, tá? E aí vocês vão apenas fazer essas 2 horas durante a semana toda, tá? Pensem comigo, um dia tem 24 horas. Quantas horas tem numa semana? Vou deixar para vocês fazerem essa conta. E em todas essas horas, 2 são dedicadas ao inglês. Vocês acham que vai levar quanto tempo para aprender? Depende de cada um. Se vocês estão dispostos a dedicar 10 anos de curso, tá? E ter um inglês perto da fluência, ok. Mas eu posso garantir a vocês que 10 anos fazendo o curso 2 horas por semana, sem contato fora, sem diversificar as suas fontes, não vai dar o resultado esperado, tá? Então, por favor, dediquem um pouquinho de tempo por dia. Ah, Bruna, eu sou muito atarefada, eu não posso, eu mal tenho tempo para minha aula. Como que tu quer que eu faça isso? Bom, gente, eu expliquei antes, mas volto a repetir. Utilizem o tempo que vocês não estariam utilizando. Tempo do banho é tempo de ouvir música, é tempo de ouvir um podcast, tempo de lavar louça. Ao invés de ligar o rádio, ao invés de, sei lá, o que vocês costumam fazer enquanto lavam a louça, escutem alguma coisa em inglês, tá? Eu não tô dizendo pra vocês que vocês precisam separar 1 hora por dia, sentar, pegar o caderno e revisar a matéria. Embora isso seria muito bom, tá? Eu não faria todos os dias 1 hora revisando o que vocês veem no curso, mas eu dedicaria 1 hora todos os dias, um dia um filme, um dia eu vou ler um site, no outro dia eu vou ouvir um episódio do podcast, tá? Seria o ideal, mas a gente tá longe de ter esse tempo, então todo mundo sabe que todo mundo tá sempre correndo e que é difícil parar para dedicar um tempo para certas coisas, principalmente se você não elenca essa coisa como prioridade, que é o que acontece, tá? Porque às vezes a gente vai usar o nosso inglês daqui a anos. Por ser daqui a anos, a gente não coloca isso como prioridade, tá? Então, é errado, a gente deveria se dedicar ao que se propõe a fazer, mas às vezes a gente tem coisas mais urgentes no nosso dia a dia e cada um sabe da sua realidade. Então, é por isso que é muito importante, gente, muito mesmo, manter a cadência, manter o ritmo, manter o contato com o inglês. Eu sempre repito isso, tá? Sempre que os meus alunos me pedem, prof, quanto tempo leva para aprender inglês? Eu digo que depende de cada aluno, tá? Porque é um trabalho mútuo, é meu como professora e da pessoa como aluno. Mas eu tô lá com eles 2 horas e meia por semana, tá? E isso não, eu sei que não vai ser suficiente, tá? Então é uma inverdade eu dizer, não, com certeza em 4 anos você está fluente, tá? Bem difícil que isso aconteça se vocês não mantiverem o contato fora da sala de aula, ok? Então precisa de esforço mútuo, tanto meu ou do professor que vocês escolherem durante a semana para preparar uma aula bacana, que chama a atenção de vocês, que prende, que atrai, que envolve, quanto de vocês para manter esse contato durante o restante da semana, tá? Então vocês precisam... Não quero dizer que precisa estar no topo das prioridades, mas entre elas,
tá? Dediquem 15 minutinhos por dia, tá? Vai fazer diferença, isso eu garanto pra vocês. Quanto mais contato, quanto mais vocês incluírem o inglês na vida de vocês, mais rápida será a evolução, tá? E isso qualquer pessoa que já começou a aprender inglês ou qualquer professor vai confirmar pra vocês, tá? Então lembrem sempre disso. Finalizando as nossas 5 dicas, o trabalho é nosso, mas principalmente de vocês. Eu entrego tudo o que posso no tempo em que combinamos de estar juntos, tá? Mas vocês têm todo o restante do tempo da vida de vocês, que é bastante, e vocês precisam incluir o inglês nesse restante de tempo, tá? Então, 1 hora não é suficiente, 2 horas não são suficientes, tá? Eu quero e deixo isso bem claro sempre, para que não aconteça enganos, como acontece muito, de me disseram que em 18 meses eu estaria fluente. Mas eu fui para aula às vezes, eu não fiz os temas, eu não tive contato nenhum com o inglês fora da sala de aula, tá? Eu continuei falando inglês, falando português, assistindo filmes em português, lendo em português, enfim, a minha vida é em português e neste momento eu dedico 2 horas pro inglês, tá? Como eu disse, vai levar muito mais tempo do que poderia levar e o resultado vai ser muito menos satisfatório, tá? Então, se vocês querem, se vocês vão embarcar nessa jornada comigo e com milhares de pessoas que estão tentando aprender inglês e algumas conseguindo, né? Vocês precisam parar e ver que a diferença entre quem desiste no meio do caminho e quem atinge o objetivo é a constância. É continuar, é botar na rotina de vocês, é entender que agora faz parte, tá? O inglês vai fazer parte da vida de vocês e vocês precisam cada vez mais incluir ele, certo? E assim vocês vão ter, sim, o objetivo que vocês almejam, ok? Então eu espero que nas nossas próximas aulas isso esteja internalizado, que vocês realmente separem um tempinho da vida de vocês para dedicar ao inglês e vejam como é legal e como é transformador poder ter acesso a conteúdos e a diversas outras coisas em inglês, tá? É muito bacana perceber que a gente pode abrir um site em outra língua e consegue entender e que a gente não precisa depender de tradução e nem confiar no outro tradutor, tá? É muito legal poder fazer isso, é muito legal poder se comunicar com uma pessoa que não é brasileira, tá? E conseguir passar a mensagem que a gente deseja, certo? Então eu desejo a vocês boas aulas a partir daqui. Espero que vocês separem aí um caderno de anotação, que vocês saibam qual a melhor forma de aprender, se vocês aprendem melhor escrevendo, ouvindo, vendo. E que se não sabem ainda, que dediquem um pouquinho de tempo para descobrir isso, tá? Porque isso também vai facilitar a aprendizagem de vocês. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, espero que aproveitem e que vocês